gente! Como é que vocês estão? Me conta aí. Olha, aproveita e me conta aí nos comentários de onde vocês me assistem. Tem alguém de Araçatuba aí, gente? Fora minha família, né? Tem algum conterrâneo aí? Tá, mas o negócio é o seguinte. Eu tô com uma aluna agora que veio do Brasil e trouxe alguns produtos dessa marca aqui. E ela disse que não tá conseguindo usar esse pó. Quem é ruim? É o pó ou sou eu? É o pó ou é você? Muitas vezes você compra um pó aí e tenta fazer e o negócio nunca dá certo e fica manchado e não dá certo. Você tenta de novo e desanima porque você acha que você que é ruim, que você que não consegue fazer. Mas de repente não é você, tá? De repente é o pó. É a qualidade do pó. Certinho? Então eu vou testar aqui agora, tá? Vou fazer a primeira camadinha aqui, a estrutura da unha. Não vou ficar me preocupando com que estilo eu vou fazer, que formato, nem nada, porque eu quero só experimentar o pó mesmo. Então, aproveitar para falar já que quem aí, ó, tá em Shizuoka, em Kosai, minha aluna já está fazendo, já faz alongamento, ela é top no alicate, tá? Então, ela faz alongamento e também faz unha normal, esmaltação normal, esmaltação em gel, tá? Em Kosai, Shizuoka. Vou deixar aqui o Instagram dela. Você que mora aí, tá procurando alguém pra fazer unha, já entra lá e dá uma olhada no trabalho dela, tá? Vou esperar secar bem aqui, ó, a camadinha que eu fiz pra nada interferir nessa cor, tá? Vou começar pegando só um pouquinho, né? Porque a gente não sabe. Eita. Vou colocar de um lado pro outro e vou varrer. Ele é bem pigmentado. Ele até leva bem. Ele leva bem, só que, ó lá, ó. Ele acaba, no final, ele se separa, parece que do monômero, ó. Fica manchado. E puxar um pouquinho mais. Tô pegando só um pouquinho. Ele é bem forte. Então, eu vou puxar um pouquinho. E vou varrer pra fora. Ele seca bem rápido, tá? Diferente dos que eu tenho aqui. Esse aqui seca bem rapidinho. Então, não dá pra ficar encebando muito com ele, não. O pincel não pode estar muito encharcado. Então, vou esperar secar bem. Secou. Então, eu vou pegar aqui meu pincel, umedecer meu pincel, pouco também. E eu vou passar em cima dessa cor aqui. Que já secou. Pra ver se ele mancha o papel. Ó, ele mancha o papel. Ele já tá seco, mas ele mancha o papel. Então, você faz esse teste com pó colorido assim que você comprar. Os meus que eu tenho aqui não acontece isso, tá? Eu limpo o meu pincel, molho no monômero e passo e limpo pra ver se ele tá manchando. Se ele tiver manchando, você tem que esperar secar demais, tá? Você tem que esperar secar muito, ficar esturricado. Porque senão, na hora que você colocar o cover aqui, por mais que você consiga fazer, ó, um degradê bonitinho, quando você colocar o cover e puxar, o seu cover vai ficar manchado. Então, do mesmo jeito que ele manchou aqui o pincel, tá? Ele vai manchar também a cor que você vai colocar em cima.
Então, vou deixar secar aqui, sei lá, 5 minutos, tá? 5 minutinhos. Então, bora lá. Vamos ver como é que sai isso aqui. Então, eu vou pegar aqui uma bolinha. Vou pegar uma bolinha pequena. E vou colocar, levando de um lado até o outro. E vou varrer, pra ver se cobre. É bem forte. Mas eu já tô sentindo que dá algumas manchas aqui. Quando eu passo aqui, ó. Então, de novo. Então, eu vou passar, ó, vou apertar. E já vou varrer. Eu vou tentar dar uma esfumada aqui na ponta. Mas aí ele pinta o meu cover. Eu não sei se dá pra ver aqui. Então, eu coloco o cover. Quando eu arrasto ele, meu pincel passa aqui. E quando eu vou levar pra cima, ele pinta o meu cover de vermelho. Né? Muitas vezes você acha que o problema é você, mas não é. Então, agora eu tô tomando cuidado aqui pra nem esfregar muito no branco, no vermelho. Tentando nem levar muito até ele. Já vou limpar meu pincel. Porque ele vai manchar todo o meu cover. Então, isso não te ajuda a fazer um degradê belezinha, ó. Fazer só encostar superficialmente no vermelho, mas aí difícil. Quando você trabalhar com pó que mancha assim, é difícil. Atrasa muito o trabalho. Tá vendo? Porque aí você tem que parar, né? Chega num ponto, você tem que parar e não pode passar em cima do vermelho. O pincel. Vou pegar uma pequena bolinha aqui pra ver se dá pra fazer alguma coisa pra ajeitar ele. Mas é complicado você não conseguir passar, você não poder passar em cima da cor vermelha, tá? Muito ruim de você fazer uma unha, um degradê assim. É muito trabalhoso, tá? É muito trabalhoso você fazer um degradê com esse aqui. O que você pode fazer quando isso acontecer assim, não só com esse pó aqui, qualquer pó, você arrumar aí que deu ruim, vai lá, joga um brilhinho em cima, entendeu? Coloca um brilhinho aqui em cima pra disfarçar, pra você não perder todo o seu trabalho. O interessante é que isso não aconteça, né? O interessante seria que isso jamais acontecesse. Mas, porque às vezes a cliente nem quer um brilho. Aí você vai colocar um brilho aqui pra disfarçar, ela vai falar, não, eu não pedi brilho, eu quero só um degradê sem nada. Então, é ruim. Vamos ver se já secou, secou. Então, você vai tentar fazer um degradê melhor aqui. Você vai ter que dar uma raladinha aqui pra fazer um degradê na lixa ou na broca. Isso só pra você não ter que tirar a unha toda, tá?
ó, chega, né? Que não dá pra ficar lixando aqui a vida toda também. Então, sempre que comprar algum produto novo, sempre, toda a vida, tá? Comprou um produto novo, não põe na mesa, não. Testa, faz um degradê. Ai, vamos ver se fica bom. Faz um degradê pra ver se presta. Pra ver se mancha, pra ver se não mancha, senão você coloca na mesa aí e atrapalha a sua vida. Então, depois tem que fazer o encapsulado com transparente. E aí, vai encapsular dessa parte aqui, assim, ó, pra cá, tá? Essa é a parte que você vai encapsular com transparente. Aqui não precisa, porque aqui é uma cor só. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra bolinha de vermelho e vou colocar e vou tentar jogar esse vermelho por cima do cover. Pra ver se por cima do cover ele fica melhor do que por baixo, tá? Mas vou pegar aqui, ó, um pouquinho. Vou colocar na ponta. E vou trazer. Ó. Onde meu pincel para, acumula. Ó, onde meu pincel para, ele mancha. E aí, se você vai limpar, ele tira tudo. E mancha para outro lado. Vamos tentar puxar aqui para tirar. Não virou. Tenta puxar para baixo. Tá, ó. Então, o meu pincel carrega. Não dá pra fazer por cima. É difícil fazer por baixo, olha só como é que ficou. O pó separa do líquido. Quando varre, ele arranca tudo, ó. Ele arrasta e ele se separa do monômero. Se você vai tentar puxar de novo, você tira ele. Esse aqui é misturinha, tá? Tem vídeo aí. Chega nesse ponto, deu muito ruim. Porque aqui deu muito ruim, manchou tudo. E eu não vou lixar de novo, não. O que eu vou fazer é catar lá um brilho. E vamos dar uma disfarçada aí. Tá? Fazer um leve brilhinho. Vamos jogar um vermelho. E vamos esconder, porque nós vamos ter que esconder o que deu errado. Esconder o que deu errado aí, depois vai vir encapsular e lixar e já era, tá? Mas tenta sempre, esquece não, gente. Qualquer produto. Falar, ah, não quero gastar meu produto testando. Mas você vai perder muito mais se você colocar na unha e ele não der certo. Tá bom? Não vai descobrir na mesa aí que o negócio é ruim. Certo?
Mas um pó assim, tá? Esse pó aqui você não gostou, não deu. Você pode usar ele para fazer uma francesa. Você pode usar ele, a cor tá ótima, a cor tá muito bonita. Ele só não fica bom para fazer o degradê. Se a cliente aí quiser que você coloque brilhinhos assim, então não tem problema usar esse tipo de pó, tá? Que dá ruim assim. Então não tem problema, porque depois você vai esconder. Então você não vai ter nem muita preocupação para fazer esse degradê, certo? Se você vai colocar alguma coisa assim. Mas ele você pode fazer florzinha 3D, você pode fazer francesa, como eu disse, tá? Você pode fazer a unha inteira dessa cor, porque aí ele não vai manchar. Não jogue fora. Não dá pra fazer uma coisa, não significa que não dá pra você fazer outra, tá? Falei muito hoje, falei. Mas é isso, né? Tô aqui pra mostrar, então vamos mostrar as coisas direitinho. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. E lembrando de novo, já vou agradecer a Sabrina que me emprestou o pó. E também para quem mora aí em Coçai, tá? Coçai, Shizuoka. Vai lá no Instagram dela aí que eu vou deixar. E já entra em contato, porque já tem gente aí para fazer a sua unha, tá bom? E para você que quer fazer curso online, eu tenho curso online, tá? De acrílico para iniciante mesmo, para começar do zero, certo? E também presencial. Qualquer coisa, você entra em contato comigo aí pelo Instagram, que é mais rapidinho. Pode mandar e-mail também, mas pelo Instagram é bem mais rápido, tá? Então, beijo, gente. Ah, e me responde aí de onde que é que vocês me assistem, tá? E responde aí se tem algum araçatubense por aí assistindo fora a família. Tchau pra vocês, gente. Beijo.